Olá pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o nosso vídeo. E na aula de hoje, na disciplina de Termodinâmica aplicada à Engenharia Química 2, nós vamos discutir aí uma parte muito importante do nosso módulo 1, que eu estou chamando aqui de módulo 1 extra, né? Por não estar diretamente relacionado aí ao desenvolvimento do nosso capítulo 1, do nosso módulo 1 da disciplina, mas que sempre aparece como dúvida dos alunos da disciplina, né? Que é como a gente pode fazer para além do diagrama de fases. Aqui eu vou apresentar para vocês a parte dos diagramas do tipo PXY e do tipo TXY. Então, vamos lá. Vamos começar então, pessoal, falando sobre o diagrama do tipo PXY. Qual a relevância desse tipo de diagrama? Esse diagrama é muito utilizado para representar problemas de equilíbrio líquido-vapor em misturas binárias para uma dada condição de temperatura, ou seja, uma temperatura constante. Para esse tipo de diagrama, é muito importante a gente ressaltar isso aqui. Normalmente a gente vai identificar o componente 1 como sendo um componente mais volátil da nossa mistura binária, tá? Essa notação é meio que um padrão dentro aí das disciplinas de termodinâmica. Um outro detalhe importante é que para esse estudo que a gente vai desenvolver aqui, esse estudo de caso em específico, a gente vai tratar aqui de uma mistura binária composta por acetonitrila, número 1, componente 1, ou seja, mais volátil, e nitrometano, componente 2. Tudo isso a gente vai tratar a temperatura de 75 graus Celsius. Passando a nomenclatura, então, que a gente vai adotar nesses nossos diagramas do tipo PXY. O X vai representar a composição da fase líquida, o Y, composição da fase vapor, e pressão, aqui a pressão total, a pressão do sistema. Mesma nomenclatura que adotamos durante todas as aulas da disciplina até o presente momento, nada de diferente aqui. Uma consideração muito importante para esse desenvolvimento que a gente vai fazer, que eu usei para construir os gráficos que eu vou apresentar para vocês nos próximos slides, é que a gente adotou a representação da mistura como se ela seguisse a lei de Raoult. O que o fato segue, né, devido à natureza química das moléculas e o tamanho molecular muito próximo, a gente consegue representar bem um sistema acetonitrila, nitrometano com a lei de Raoult. A gente já fez esse desenvolvimento aqui na disciplina, o link está indicado aqui do lado, tá? Quando a gente fez isso lá no software Excel. Então vamos à leitura do nosso gráfico do tipo PXY, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente são as regiões nas quais ocorrem as fases líquida, vapor e a região de equilíbrio de fases propriamente dita. Se a gente está em um gráfico onde a pressão cresce nesse sentido, eu vou ter a região de líquido na região de maiores pressões no meu gráfico. Isso aqui é uma característica óbvia desse tipo de sistema. Então a região de mais alta pressão, que é essa região aqui acima dessa linha preta, corresponde à região de líquido. A região de pressão mais baixa, pelo contrário, vai corresponder à região de vapor do meu gráfico. Então toda essa parte que está abaixo da linha verde corresponde à região de vapor. Tudo que se encontra entre essas duas linhas é o que a gente chama de região de equilíbrio líquido-vapor. Lembrando que aqui a gente está tratando de um gráfico para a mistura binária acetonitrila, nitrometano, a temperatura de 75 graus. Ainda nessa mistura, a gente tem mais uma pergunta que a gente precisa responder, né? Onde é que estão esses famosos ponto de bolha e ponto de orvalho, professor? Ponto de bolha ele é definido por essa linha preta que vocês estão vendo aí, e ponto de orvalho é definido por essa linha verde que vocês estão vendo aí, tá? E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente está nessa região aqui de baixa pressão, nessa região aqui embaixo do nosso gráfico. Eu vou subir a minha pressão, vou aumentando a pressão, até um ponto onde toda a minha mistura gasosa vai lá e vai formar a primeira gotinha de líquido, porque ela atingiu a pressão na qual esse líquido se forma. Então, nesse ponto, eu tenho o que a gente chama de ponto de orvalho, o ponto de aparecimento da primeira gota de líquido. De forma muito similar, só que em sentido oposto, vamos imaginar que a gente está aqui nessa região de pressão mais elevada. E eu vou começar a diminuir a minha pressão, vou começar a reduzir a pressão do meu sistema. Tudo que está aqui nessa região é líquido, eu vou diminuindo a minha pressão progressivamente, até que a pressão é baixa o suficiente para que esse líquido passe para a fase vapor. Ao mudar para a fase vapor, aparece a primeira bolha. Essa bolha é correspondente ao vapor formado, por isso que a gente tem aqui a região que a gente chama de ponto de bolha. Uma outra pergunta muito comum para análise desse tipo de diagrama diz respeito a como a gente pode ler as composições da nossa mistura em uma determinada condição de pressão.
Para isso, a gente vai considerar uma pressão exemplo aqui de 66,72 kPa. O que a gente vai fazer é entender quais são as composições da minha mistura dentro de um equilíbrio líquido-vapor a essa condição de pressão. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é traçar uma reta que liga esses pontos da pressão de 66,72 dessa linha que representa aqui o ponto de bolha para a linha que representa o ponto de orvalho. Essa linha ela tem um nome, ela é chamada de linha de amerração. Ela é justamente a linha que liga os pontos característicos entre a região de fase líquida e fase vapor dentro do meu problema de equilíbrio. A linha de amarração aqui para esse gráfico em específico, para essa condição de pressão, ela reporta esse ponto com o valor de 0,6 para a composição do componente 1 na fase líquida e 0,748 para a composição do componente 1 na fase vapor. Essas aqui são as leituras diretas realizadas aí no meu gráfico. Um detalhe muito importante, fazendo a leitura das composições da fase líquida e da fase vapor, do componente 1, por se tratar de um sistema binário, eu automaticamente tenho o valor do componente 2. Eles podem ser obtidos pela subtração direta de 1 menos x1 é igual a x2 e 1 menos y1 é igual a y2. Com isso, o valor de x2 é 0,4, o valor de y2 0,252. Agora que a gente já aprendeu a ler o gráfico, fica a dúvida, onde é que a gente consegue aplicar esse tipo de gráfico, onde a gente aplica as informações de leitura desse gráfico. Vamos resolver então um problema muito básico de balanço, representando o sistema de destilação flash muito básico, para que a gente consiga entender, tá, a partir dos conceitos aí do balanço de massa, como a gente pode solucionar alguns problemas com esses conceitos originados da leitura dos gráficos de diagrama de fases. Vamos imaginar que a gente tem uma mistura binária, essa mistura é composta por acetonitrilo e nitrometano, a mesma mistura que a gente vem trabalhando, obviamente. Ela está a temperatura de 75 graus Celsius, e a gente pede aí, né, a questão pede que a gente determine qual a composição e a quantidade de líquido e de vapor no equilíbrio a uma pressão de 66,72 kPa para um sistema com fração molar de acetonitrila de 0,65. Ele pede para a gente assumir que a nossa mistura possui 100 mols totais. Então vamos ver como é que a gente resolve isso. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui um ponto dentro da minha tie-line, daquela linha de pressão de 66,72 kPa, que representa a minha composição global de x1 igual a 0,65. Então aqui está o meu ponto que representa a composição global do sistema. Partindo então para as equações de balanço, que são as equações básicas que a gente tem do balanço de massa. Para solucionar o nosso problema, eu vou partir para primeiro o balanço de massa global, depois o balanço de massa para o componente 1. Balanço global do meu sistema, a alimentação do meu sistema vai ser igual ao que a gente tem na fase líquida, mais o que a gente tem na fase vapor. Isso aqui é a quantidade molar total do sistema, a quantidade molar no líquido, a quantidade molar no vapor, só para a gente gerar uma nomenclatura padrão. Após essa etapa, eu vou partir para o balanço molar do componente 1. Eu sei que tudo que foi alimentado do componente 1, com a composição que ele tem na alimentação, vai ser igual ao que a gente tem no líquido, vezes a composição dele no líquido, mais o que a gente tem no vapor, vezes a composição dele no vapor. Aqui Z1 é a fração molar global do componente 1 no sistema, X1 a fração molar do componente 1 na fase líquida e Y1 a fração molar do componente 1 na fase vapor. Partindo dessas equações, eu consigo juntar essa equação com essa daqui, né? E fazendo essa junção, eu consigo escrever que V sobre F é igual a Z1 menos X1 dividido por Y1 menos X1. Os valores de X1 e Y1 eu consigo ler direto no meu gráfico a partir da minha timeline. O valor de Z1 foi o que foi me dado no enunciado. Então eu já tenho aí como resolver o meu problema de forma muito direta, tá? Fazendo os cálculos, vocês vão ver que o V sobre F vale 0,70, 0,7. Com esse valor de V sobre F, eu sei que V vale 0,7 da vazão molar de alimentação. Logo, V vale 70 mols. E como o F menos o V vale o L, eu sei que meu L vale 30 mols. Então tem aqui um exemplo muito direto, muito específico de balanço de massa, muito simples de resolver, só para vocês verem uma aplicação direta da leitura de dados no gráfico sendo transformada em informação para que eu resolva um problema de balanço dentro de um equipamento de separação. E como fica o caso dos diagramas do tipo TXY, professor? Eles são basicamente a mesma coisa, só que agora a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque ocorre uma inversão daquilo que representa a linha do ponto de bolha e a linha que representa o ponto de orvalho. Observem aqui comigo. Vou continuar com a mesma mistura, acetonitrilo e nitrometano.
Também construímos esse diagrama utilizando a lei de Raoult com a ajuda do software Excel dentro da nossa aula aqui indicada, eu vou deixar o link dela aqui. E dentro desse sistema, o que é que a gente vai ter? Vamos imaginar primeiro, região de alta temperatura. Se eu tenho alta temperatura, eu tenho formação de fase vapor. Então, tudo que está acima da linha verde representa vapor. Região de baixa temperatura, tem o líquido. Então, tudo que está abaixo da minha linha preta representa o líquido. Todo aquele idealismo que a gente já tinha continua a se manter. Ou seja, à medida que eu aumento a minha temperatura, o meu líquido vai tendo a tendência de se transformar em vapor. Então, quando ele chegar aqui, ó, nessa linhazinha, eu vou ter o meu ponto de bolha do meu sistema. Da mesma forma, eu estou aqui na região de alta temperatura e reduzo a minha temperatura, vai chegar um momento onde a temperatura é baixa o suficiente para que eu forme a primeira gota de líquido e tenha meu ponto de orvalho. Observe que o entendimento é o mesmo. O cuidado que a gente tem que ter é a compreensão de onde vai estar líquido, onde vai estar vapor, em decorrência das características do meu sistema, de aumento e diminuição de temperatura e pressão, respectivamente. Lembrando também, a mesma coisa, a região de equilíbrio líquido mais vapor ocorre aqui dentro da estrutura na região intermediária. Esse tipo de gráfico, esse tipo de análise que eu estou apresentando aqui para vocês, eles podem ser estendidos para uma série e infinidade de aplicações, tá? Não só dentro do modelo ideal da lei de Raoult. Tanto o PXY quanto o TXY, que eu acabei de comentar, a gente pode ter aplicações desses gráficos em regiões muito distintas, muito distantes até do que a gente considera como idealidade aplicada aí dentro da lei de Raoult. Só para que fique muito claro isso para vocês. A leitura do gráfico vai ser a mesma, independente de ser ideal ou não ideal. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula extra, nessa aula aí sobre leitura de diagramas de fase do tipo PXY e TXY. Hoje a gente conseguiu juntar aí na aula uma quantidade razoável de informações interessantes. Acredito que a maior parte das dúvidas normais e relacionadas a esse tipo de problema tenha sido sanada, tá? A gente viu como a gente pode localizar, por exemplo, a região de líquido, a região de vapor e a região de equilíbrio líquido-vapor para esse tipo de gráfico, tanto para o PXY quanto para o TXY. Vimos como é que a gente pode identificar as linhas de ponto de bolha e ponto de orvalho. Verificamos basicamente o que é uma timeline, o que ela representa, como podemos usar a informação de uma timeline para um sistema em equilíbrio. Verificamos também como é que a gente pode determinar as frações de composição para uma determinada condição de pressão ou temperatura dentro de cada um dos diagramas em específico. E também resolvemos aí um problema com a aplicação direta da leitura do gráfico dentro do cálculo de um equipamento de separação do tipo flash aí, para a aplicação desse tipo de informação dentro de uma realidade mais próxima do que a gente tem na engenharia química, tá? Ressalto o que eu acabei de falar no último slide da gente. Esse tipo de leitura, esse tipo de informação, ele é aplicável tanto a sistemas considerando idealidade das fases, como fizemos aqui, ao aplicar a lei de Raoult para esse sistema acetonitrila nitrometano, como para qualquer outro sistema, tá? Então são informações aí que vocês vão levar tanto nessa disciplina como em disciplinas futuras do curso, de forma muito presente aí na formação de vocês. A gente se encontra então na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!